O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, está em Portugal, onde participa do Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, também participam do evento. E quem está por lá e conversa agora ao vivo com Gilmar Mendes é a analista de política da CNN, a Thaís Arbex, e a gente reforça que ambos foram testados contra a Covid-19 e é por isso que eles estão sem a máscara de proteção. Oi, Thaís, agradeço ao ministro por conversar com a gente aqui ao vivo na CNN. Pode ir. Boa noite, Muriel. Boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui, direto de Lisboa, neste momento na Livraria da Travessa. Ao meu lado, o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, que inicia a partir de amanhã o fórum aqui em Lisboa. Ministro, o senhor retoma o fórum depois de um ano em que ele aconteceu no formato virtual por conta da pandemia. E a pandemia, a crise sanitária, é um dos temas do fórum deste ano. O que nós, no Brasil, aprendemos e estamos aprendendo com a crise do novo coronavírus? Ministro, mais uma vez, obrigada por nos atender. Boa noite, Thaís. É um prazer falar para a CNN no Brasil. Certamente aprendemos muito. Aprendemos que precisamos de fortalecer o nosso sistema de saúde. Eu acho que o SUS foi submetido a um teste de estresse e passou, mas é preciso que ele seja reforçado. É preciso melhorar, eu acredito, a governança da saúde e melhorar todo o nosso sistema sanitário e aquilo que o envolve, condições de habitação, as questões todas ligadas ao modelo sanitário, que temos aí condições extremamente precárias, falta de esgoto, falta de água. Certamente tudo isso vai ser também debatido neste seminário. Nós vamos discutir também o que o mundo aprendeu nesse período, o que se pode fazer em termos de reconstrução. É um tema que a gente tem percebido que tem sido negligenciado no Brasil. Nós temos muitas querelas políticas, muitos conflitos. Nós temos os Estados Unidos preocupados com a reconstrução da economia. Nós temos a União Europeia também fazendo um brutal esforço de reconstrução e é fundamental que nós tenhamos também essa consciência. Vamos discutir também a questão do sistema político e a governança da crise. E vamos discutir nesse contexto a possibilidade de termos uma mudança de regime ou de sistema de governo. Vamos debater numa perspectiva de direito comparado e também numa perspectiva brasileira a questão do semipresidencialismo. Ministro, o senhor tocou neste tema da crise e um dos temas de crise atual é o que diz respeito ao chamado orçamento secreto. O senhor, lá no Supremo Tribunal Federal, foi o voto divergente em relação à suspensão das emendas parlamentares. O senhor, um dos pontos de fundamento do voto do senhor foi no que diz respeito à questão de muitos temas que dizem respeito à saúde e educação serem paralisados por conta dessa suspensão. A gente sabe que tem muitas pessoas aqui em Lisboa, presidente da Câmara, Arthur Lira, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e que esse tema tem que ser resolvido. Qual solução o senhor enxerga a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal? É curioso, não é, Thaís, que Portugal também esteja vivendo uma crise, inclusive uma crise que levou à queda do gabinete. Foram chamadas eleições agora para janeiro por conta do orçamento, um orçamento que não foi aprovado. E nós estamos vivendo também essa crise no Brasil que envolve a questão das emendas parlamentares e desse modelo das chamadas emendas do relator. Eu espero que nós tenhamos mais transparência e votei nesse sentido, apoiando a posição da ministra Rosa, mas entendi que nós não poderíamos suspender o processo de execução que já estava em andamento. Certamente virão recursos contra essa decisão e o
tribunal vai ser chamado a esclarecer e terá que haver um encaminhamento em relação a essa questão, seja por parte do tribunal, seja por parte do parlamento e do governo. Eu acho que esse diálogo institucional haverá de ser frutífero e certamente vamos sair mais fortes. Eu acho que o modelo será mais transparente. Sobretudo, nós vamos prestar mais atenção à questão do orçamento, que é um tema básico, né, da vida política nacional. Ministro, num dos pontos do seu voto, o senhor também fala sobre a não criminalização das emendas, a não demonização das emendas parlamentares. E essa discussão da emenda de relator, ela surge depois de uma discussão também sobre orçamento impositivo, que seria uma forma do parlamento atuar sem tanta pressão do executivo. É possível fazer essa associação com a discussão também do semipresidencialismo na avaliação do senhor? Eu espero que sim. Em dados momentos, nós temos sabido que o Congresso tem participado ativamente da solução das crises. Nós vimos, por exemplo, que o chamado orçamento de guerra, né, a chamada PEC do orçamento de guerra, ela foi concebida a partir de um debate acadêmico. Eu até participei um pouco desse debate, o ministro Bruno Dantas, o professor Zé Roberto Afonso, e depois isso teve a liderança inicial do presidente Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados. De certa forma, em alguns momentos, parece que a gente vive um modelo parlamentar. Até o presidente Michel Temer, certa feita, brincou, dizendo que parte do sucesso do seu governo se devia a esse regime, né, de coordenação semipresidencialista. O que me parece é que é fundamental que o Congresso participe desse processo, inclusive, eventualmente, da execução orçamentária, mas com responsabilidade. Não é? Hoje, talvez, a gente não tenha esse quadro em toda a dimensão. E, por isso, a assunção de um regime de caráter parlamentarista talvez nos levasse a isto. Quem, de certa forma, ou a maioria que forma o governo e que dá apoio ao governo, vai fazer emendas, vai fazer mais do que emendas, vai acompanhar a execução, mas terá responsabilidade pelos resultados, né? Hoje, de certa forma, fica isso escamoteado. E esse é o debate, inclusive, que se faz em torno dessa chamada emenda do relator, que parece ser uma metáfora, não é só do relator, não é? É uma emenda de todos, ou de um grupo grande de parlamentares, mas que fica à conta do relator geral, né? Ministro, indo agora para a política partidária e chegando já para o fim. Hoje a gente teve um anúncio, agora há pouco, do presidente Jair Bolsonaro adiando essa filiação que estava acertada ao PL do Valdemar da Costa Neto. Em determinado momento, o presidente rejeitou a política. O senhor vê saída para o presidente Jair Bolsonaro fora da política, também pegando um pouco esse gancho da gente atuar falando da política? Eu tenho a impressão de que, eu não vou fazer nenhum comentário sobre a atitude do presidente Bolsonaro, mas se tornou um lugar comum ao longo do tempo fazer política dizendo que não se faz política, não é? Ou a chamada antipolítica, mas no ambiente político e partidário, né? Surgiram vários movimentos em torno disto. E, claro, a gente tem que ver isto com uma certa cautela. Talvez isso seja próprio de uma retórica, não é, que cai em determinados ouvidos, às vezes sem a devida experiência. Nós vimos que o presidente, quando assumiu lá atrás, ele disse que não repetiria o modelo do chamado presidencialismo de coalizão e acabou optando por apoio parlamentar a partir das chamadas bancadas temáticas. E o que nós aprendemos? Que as bancadas temáticas, elas são muito fiéis no que diz respeito à defesa dos seus próprios interesses, né? Dos interesses da agricultura, da questão da previdência, da saúde ou mesmo dos interesses dos evangélicos. Mas quando se trata de votar uma emenda específica, por exemplo, que afeta os interesses daqueles que eles representam, por exemplo, a reforma da Previdência, eles já apresentam dúvidas. E foi isso que eu acho que o presidente acabou aprendendo com as derrotas que sofreu nos vetos, na falta de apoio.
e acabou mudando para o apoio político tradicional e acabou ganhando algum tipo de estabilidade, um governo que estava bastante instável. E é muito difícil alguém que repetiu 7 ou 8 mandatos, né, fazer o discurso sincero, né, da antipolítica, né, porque se trata de uma atividade eminentemente política e exitosa, né? Ministro, a última para terminar. A gente sabe que o senhor é um dos principais críticos dos métodos da Lava Jato, do seu final da Lava Jato. A gente viu o ex-juiz Sérgio Moro se filiando ao Podemos, muito possivelmente candidato à presidência, talvez. Muito possivelmente a gente vai ter o ex-procurador Deltan Dallagnol também candidato e, nesse movimento antipolítica, outsider. A eleição de 2018, como o senhor mesmo disse, o presidente Jair Bolsonaro veio com esse discurso de outsider e a gente viu que fora da política não há solução. Como o senhor enxerga essas candidaturas? Há espaço para isso? Eu acho que, na verdade, a política e os políticos devem comemorar a sinceridade. Porque se faziam política antes, exercendo o cargo de procurador e de juiz, agora o farão no campo certo, né? No campo da política, filiando-se a um partido político. Certamente terão que prestar contas do que fizeram no passado, mas essa é uma outra questão, não é? Acho importante, acho que, de fato, é a demonstração de que talvez já fizessem política antes, não é? Com uma outra camisa, não é? E agora estarão no campo certo, fazendo política a partir da vestimenta de um partido, né, com a camiseta de um partido e, portanto, jogando no campo adequado. Boa sorte. Ministro, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo evento e boa sorte a partir de amanhã. Gente, volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Thaís, pela entrevista e obrigada ao ministro por ter disponibilidade de conversar com a CNN ao vivo, direto de Portugal.